tarde, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Então, vamos pegar a nossa folha agora da atividade de sondagem da Ângulo, o P1, onde está escrito Língua Portuguesa e Ciências Humanas, Ensino Fundamental 1, terceiro ano. Aí tá na página 2. Tem número a página de vocês? Aí não esqueçam de colocar o nome de vocês. O número não precisa. Essas instruções aqui a gente não vai realizar, porque não precisa. Língua portuguesa. Número 1. Leia o texto abaixo. Pedro e João queriam ser fotografados e pediram que a sua amiga Joana os fotografassem. Joana, você tem uma câmera fotográfica, certo? Você poderia nos fotografar? Claro! Pedro e João posaram para a foto e Joana exclamou: Atenção, olha o flash! Na última fala de Joana é utilizado o ponto de exclamação. Por que ela está? Esse é ponto aqui, mas por quê? Letra A. Interrompendo a frase para tirar a foto, pausando a conversa para não atrapalhar a foto, chamando a atenção de seus amigos para tirar a foto, perguntando aos seus amigos se eles querem tirar uma foto. E aí vocês vão ver qual alternativa que é a certa. Na última fala, a Joana está utilizando o ponto de exclamação. Olha o ponto de exclamação aqui. Por que será que ela está usando esse ponto de exclamação na fala dela? Aí tu vai ver qual dessas aqui é que está correta. Você não vai me falar a resposta, você vai ter que ver qual das respostas está correta. Se é a A, se é a B, se é a C ou se é a D. Marcou? O que significa quando ela fala assim, atenção, olha o flash. Então, vamos lá. Número 2. Leia o poema circulando os pares de rima presente nele. De Zambaia, eu vou falar, revelando seu segredo, quem com ela se encontrar, não deve ficar com medo. Ela é feia, com certeza, mas é bruxa diferente. Ver feiura ou ver beleza depende muito da gente. A bruxa Zambaia, Terezinha Costa, Val Araújo, Belo Horizonte. Os pares de rimas presentes no poema são. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar, vai circular os pares de rima. Aquelas que estão ali no final dos versos. Aqui a gente pega a palavra falar. O que vai rimar com falar? Daí vocês vão circular. Depois vocês vão ver aonde está essas rimas que vocês circularam e marcar um X. Você vai olhar quais as rimas no final dos versos. Falar, segredo, encontrar, medo, certeza, diferente, beleza e gente. Aí tu vai ver aonde está esses par de rima. Falar, rima com qual palavra? Daí tu vai encontrar a rima de falar no final do verso que está ali. Depois você vai encontrar todas elas lá embaixo, aonde estão os pares de rimas. Próxima página. Leia a letra da canção a seguir. Aí vocês mesmos vão ler essa canção. E aí, ela está faltando algumas letras. Aí, do ladinho, vai ter duas opções de letra e vocês vão colocar essas letras. Depois, vocês vão encontrar elas aqui. A alternativa que completa a lacuna das palavras na letra da canção, na ordem em que ela aparece é, tá? Qual é a letra que vocês colocaram aqui? Aí, vocês vão ver aqui e vão marcar. Número 4. Leia este cartaz observando os detalhes da imagem. Aí vocês vão ler esse cartaz e observar cada detalhezinho dessa imagem. As crianças estão fantasiadas por quê? Aí vocês vão ver por quê.
Elas devem trabalhar com roupa de carnaval? Elas devem brincar no carnaval e não trabalhar? O texto fala sobre a venda de roupas para o carnaval? Ou o texto dá dicas de fantasias para crianças do carnaval? Daí vocês vão ver qual a alternativa referente a esse cartaz aqui. Bem fácil, né? Leia a seguir a receita. Brigadeiro para crianças fazer. Ingrediente: 2 colheres cheias de achocolatado em pó, meia lata de leite condensado e chocolate granulado. Modo de preparo: misture bem o leite condensado com o achocolatado em pó e coloque em um copo. 2. Coloque a mistura na geladeira por 30 minutos. 3. Retire o brigadeiro do copo e enrole bolinhas com as mãos. E número 4, cubra os brigadeiros com chocolate granulado. Para fazer o brigadeiro desta receita, após misturar os 2 ingredientes principais, é preciso, depois que vocês misturarem esses 2 ingredientes principais, o que é preciso fazer? Colocar a mistura na geladeira deixando por lá 30 minutos. Letra B. Retirar a mistura do copo enrolando em forma de bolinhas. Letra C. Cobrir a mistura com chocolate granulado, enfeitando os brigadeiros. Ou letra D. Levar a mistura ao fogo, cozinhando até ficar no ponto para fazer bolinhas. O que vocês acham que a resposta é? Para fazer um brigadeiro, o que tu precisa fazer? Quais são os principais? Se tu não tiver, não sai brigadeiro. Tá. Tu acha que é isso? Esses são os 2 principais. Tu misturou esses 2 aí, o que tu tem que fazer depois? 6. Leia o poema a seguir. Vocês vão ler esse poema. Sempre que o sol pinta de anil, todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Isso é um poema do Vinícius de Moraes. No poema de Vinícius de Moraes, as palavras anil e gentil formam uma rima. Por que será que elas formam uma rima? Porque as palavras possuem o mesmo significado? Ou porque os sons finais das 2 palavras são iguais? Ou as primeiras letras das 2 palavras são iguais? Ou porque as últimas sílabas das 2 palavras são iguais? O que vocês acham? Anil e gentil. Número 7. Leia o texto a seguir. Tita era uma cachorrinha muito querida e mimada, mas que vivia sozinha o dia inteiro. Ah, coitada! É que seus donos passavam muitas horas trabalhando e Tita, sem outra escolha, ficava sempre esperando. Numa tarde bem chuvosa, de repente, uma surpresa! Seus donos trouxeram um novo cãozinho. Venha ver, minha princesa! Ela se chamava Lola e ainda era um bebê. A Tita quebrou a cuca sem saber o que fazer, porque a Lola aprontava uma enorme confusão. Quem são os personagens da história? A cachorrinha Tita? Somente a Tita e a Lola? Apenas os donos de Tita e de Lola? Ou Tita, Lola e os donos das cachorrinhas? A número 8, observe as imagens e complete as lacunas com NH, LH ou CH. Eu nem vou ler essa pergunta aqui, de tão fácil que ela é. Origami é uma técnica japonesa de dobrar o papel para criar objetos ou mesmo animais. Observe as imagens a seguir, daí vocês vão observar
porque é para fazer uma cabecinha de um cachorro. Aí tem várias etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. O texto lido traz que tipo de informação? Letra A. A importância do origami de cachorro no Japão? A história de como surgiu o origami de cachorro? O passo a passo de como fazer um origami de cachorro? Ou as instruções de como desenhar a cabeça de um cachorro? Meu Deus, que fácil! Deu a próxima agora. 10. Leia o texto a seguir. O temporal no Amazonas. Ao entardecer, saímos de canoa com motor de popa ao rumo da freguesia. Pequenina comunidade no coração da floresta. Era tempo de cheia. Soprava de leve o vento geral. Éramos 4 a bordo. Viajávamos rente à margem abarrancada, já na metade do percurso, quando, de repente, o temporal desabou. Enfrentamos o temporal em silêncio, solidários. A correnteza crescia, a canoa se balançava na alta crista das ondas. Qual foi o problema enfrentado pelas personagens do seu trajeto rumo à comunidade da freguesia? A canoa acabou afundando. O motor da canoa parou de funcionar. A chuva fina atrapalhou a visão da estrada. Um temporal começou quando eles estavam no rio. A palavra voadora no texto, ela foi utilizada no lugar de quê? De peão, de vento, de galinha ou de sombrinha? Número 2, leia o texto a seguir. Daí vocês vão ler esse texto. Ele faz parte de uma página do Diário de um Banana, A Gota d'Água. E aí, vocês vão marcar que, de acordo com o trecho acima, o pai do Greg anda rabugento por quê? Aí vocês vão marcar aqui, vão ler as frases para marcar. Mas primeiro tem que ler esse trecho aqui do texto, tá? Para marcar as alternativas que tem ali. 13. Leia os textos a seguir. O texto 1 de H e o texto 2 de Maluquices do H. E aí vocês vão responder a de baixo. A letra H altera o som de qual palavra? Daí vocês vão ver as palavras que estão aqui e ver qual é o som que vai ficar nas palavras a seguir. Leia a piada a seguir. Aí vocês vão ler a piada e nessa piada as falas são marcadas por travessões. Além disso, algumas palavras indicam que a fala virá logo depois, no próximo parágrafo. Qual é essa palavra no texto? 15. Leia este texto e preencha as lacunas com G ou com GU. Aí vocês vão ler e vão ver se você se encaixa a letra G ou o GU. E as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com o que você marcou aqui e o que você marcou aqui. Daí você vai procurar aqui onde elas estão. Tem que ser na ordem. Então tá, turma, agora a gente vai para a nossa segunda parte, que é Ciências Humanas, lá na página 11. Vamos compartilhar a tela. (16) Leia o texto a seguir. Ofício das Baianas de Acarajé. Este bem cultural de natureza imaterial é uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana, feita com azeite de dendê, amplamente disseminadas na cidade
de Salvador, Bahia. Dentre as comidas de Baiana, destaca-se o acarajé. Já comeram acarajé? O acarajé é uma comida brasileira considerada patrimônio histórico imaterial. O acarajé é um prato tradicional nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador ou Manaus. Leia a tirinha a seguir. Aí vocês vão ler a tirinha e vão responder lá embaixo. As brincadeiras do campo e na cidade são diferentes. Enquanto Pedro brinca de tomar banho no rio, andar de cavalo, tratar das galinhas e tirar o leite da vaca, o seu amigo. Aí vocês vão ler as alternativas A, B, C ou D para ver o que o seu amigo faz. É só ler a tirinha. Tá ali a resposta também, hein? 18. Leia o texto a seguir sobre a população ribeirinha. Ribeirinhos. A população tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive da pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo. Suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção. A grande maioria das casas não possui energia elétrica, água encanada e saneamento básico e estão localizados próximos às margens dos rios. Esses são o pessoal chamado ribeirinhos, tá? Eles moram todos na beira do rio. Construídas alguns metros acima do nível do rio, para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as enchentes. Ainda possuem a tecnologia de uso de tábuas para subir o piso nos períodos de cheia. De acordo com as informações do texto, as moradias dos ribeirinhos são, nas grandes cidades, construídas abaixo do nível dos rios, próximo à natureza, como os rios e florestas, ou modernas, com uso de tecnologia e de energia. Vocês sabem como é que é chamada as casas dos ribeirinhos? De palafitas. Vocês já ouviram falar nas palafitas? É onde moram os ribeirinhos. Ó. Então, isso são os ribeirinhos. Eles moram na beira do rio e olha como é que eles constroem as casas. 19. Nessa foto, vemos um trecho poluído do rio Tietê, que passa pela cidade de Salto, no interior do estado de São Paulo. Lembrando que essas coisas brancas que está aparecendo ali, é espuma causada pelo uso de detergentes, sabão que são descartados, são jogados tudo fora no rio, daí por isso ele fica com essas espumas todas. Qual das alternativas a seguir apresenta uma das formas de evitar o aumento da poluição? Letra A, reduzir o consumo de plásticos. Letra B, aumentar o desperdício de água. Letra C, optar pela utilização de carros. Letra D, descartar óleo na pia da cozinha. 20. Os espaços públicos nas cidades são locais onde se concentram atividades e acontecimentos coletivos, onde acontecem cerimônias, festivais e diversos eventos diários. Esses espaços servem como sala de estar e locais de encontro. Os espaços públicos que a gente está falando aqui, tudo que todo mundo pode usar que não precisa pagar. Então, eles ficam geralmente lá nas cidades.
São os locais onde se concentram atividades e acontecimentos coletivos. Se reúne bastante pessoas nesses eventos. E aí pode acontecer nesses lugares cerimônias, pessoas falando, explicando, pode acontecer alguns festivais, por exemplo, tem uma música, alguém lá tocando um violão, um instrumento musical, cantando. Pode ter alguns brinquedos também nesse dia e diversos eventos. Esses espaços servem como sala de estar e locais de encontro. Você pode encontrar os seus colegas lá, pode brincar com eles, levar um brinquedo, nesse lugar pode ter festas. Então, de acordo com a definição do texto, qual alternativa apresenta exemplos de espaços públicos, onde todo mundo pode participar? O que é isso? São os escritórios e consultórios médicos? É uma loja de brinquedos e roupas? É casas e apartamentos? Ou são parques e praças? Terminamos então as atividades de sondagem lá do ângulo AP1, por língua portuguesa e ciências humanas. Aí você já coloca ela dentro da pastinha e amanhã a gente vai fazer o P2. Tá bom? Para não perder. Agora a gente vai para português, lá no livro, na página 102. A atividade é a 16. Letra A. Na fábula O Leão e o Rato, lida pelo professor, que lição o leão confessa ter aprendido com a experiência que viveu? Não vou ler, vou passar um filmezinho, tá? O Leão e o Rato. Num dia, quando um leão estava dormindo na sua cova, um pequeno ratinho pulou no seu rabo, subiu pelas suas costas e ficou dançando na cabeça do leão. O leão acordou e agarrou o rato com as suas enormes garras e disse: Como você se atreve a me acordar? Você não sabe que eu sou o rei da floresta? Todo aquele que incomodar o meu descanso merece morrer. Eu te matarei e te comerei. Então o ratinho, todo apavorado, implorou ao leão, tremendo de medo: Por favor, me deixe ir. Prometo que serei seu amigo para sempre. Quem sabe se um dia eu não salvarei a sua vida? O leão olhou para o pequeno ratinho e disse: Você salvar a minha vida? Que piada! Ele disse. Mas como você me fez rir, eu vou deixá-lo ir. Então o leão abriu as suas garras e deixou o ratinho ir embora. Oh, obrigado, Sua Majestade, disse o ratinho e saiu correndo o mais depressa que podia. Alguns dias depois, o leão foi preso numa armadilha. Ele fez de tudo para se libertar, e mesmo sendo todo forte e poderoso, ele não conseguiu escapar. Ele começou a rugir tão alto e forte que sacudiu toda a floresta. Todos os animais ouviram aquele rugido, inclusive o pequeno ratinho. O meu amigo leão está em perigo, gritou o ratinho. Ele saiu correndo o mais rápido que podia na direção do leão e logo ele o achou, todo embaraçado dentro da armadilha do caçador. Sem hesitar, o ratinho começou a roer a armadilha com seus dentinhos afiados e logo libertou o leão. Nunca pensei que um dia você fosse ser útil para mim, pequeno ratinho, mas hoje você realmente salvou a minha vida, disse o leão todo humilde. Então o ratinho disse: Até mesmo pequeninos amigos como eu podem provar serem grandes amigos. Fim. O Leão e o Rato. Num dia, quando um leão estava dormindo na sua cova, um pequeno ratinho pulou no seu rabo, subiu pelas suas costas e ficou dançando na cabeça do leão. O leão acordou e agarrou o rato com as suas enormes garras e disse: Como você se atreve a me acordar? Você não sabe que eu sou o rei da floresta? Todo aquele que incomodar o meu descanso merece morrer. Eu te matarei e te comerei. Então o ratinho, todo apavorado, implorou ao leão, tremendo de medo: Por favor, me deixe ir. Prometo que serei seu amigo para sempre.
Quem sabe se um dia eu não salvarei a sua vida? O leão olhou para o pequeno ratinho e disse: Você salvar a minha vida? Que piada! Ele disse. Mas como você me fez rir, eu vou deixá-lo ir. Então o leão abriu as suas garras e deixou o ratinho ir embora. Oh, obrigado, Sua Majestade, disse o ratinho e saiu correndo o mais depressa que podia. Alguns dias depois, o leão foi preso numa armadilha. Ele fez de tudo para se libertar, e mesmo sendo todo forte e poderoso, ele não conseguiu escapar. Ele começou a rugir tão alto e forte que sacudiu toda a floresta. Todos os animais ouviram aquele rugido, inclusive o pequeno ratinho. O meu amigo leão está em perigo, gritou o ratinho. Ele saiu correndo mais rápido que podia na direção do leão e logo ele o achou, todo embaraçado dentro da armadilha do caçador. Sem hesitar, o ratinho começou a roer a armadilha com seus dentinhos afiados e logo libertou o leão. Nunca pensei que um dia você fosse ser útil para mim, pequeno ratinho, mas hoje você realmente salvou a minha vida, disse o leão todo humilde. Então o ratinho disse: Até mesmo pequeninos amigos como eu podem provar serem grandes amigos. Fim. Na fábula O Leão e o Rato, lida pelo professor, que lição o leão confessa ter aprendido com a experiência que ele viveu? De nunca mais julgar alguém pelo seu tamanho. Ou, que nem o Joaquim e o Theo comentaram, que tamanho não é documento. Não, página 103. Letra B. Leia o trecho a seguir, depois substitua as palavras destacadas por outras que tenham sentido semelhante, sentido igual. As novas palavras não devem alterar o sentido desse texto. Então, vocês estão vendo que tem um preto bem forte ali? Então, vamos lá. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estacou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenha medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelo urro, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo e pôs-se a roer a corda. Então, vamos lá. Embaixo, agora a gente vai trocar aquelas palavras que estão com aquele preto bem forte, tá? Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estacou. Ele ficou o quê? Como a gente está brincando de stop. Parou. O que mais? Parou. A gente pode botar a palavra parou, pode botar outra palavra também. Parou. Pode botar congelou. Então, ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Congelou ou parou, de pelos em pé, paralisado. Parado. Não, mas tem que botar parado. Ele paralisado, que significa parado. A palavra paralisado pode ser também congelado, pode ser parado. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão, congelou ou parou. De pelos em pé, parado ou congelado. Qualquer uma das duas vocês podem colocar.
Paralisado pelo terror. O que a gente pode... O que é terror? Hã? Medo. Paralisado pelo medo. Mas já tem terror ali. Horror? Paralisado pelo horror? Ele estava congelado, ele estava parado com medo ou com horror. Ponto final. O leão, porém, não lhe faz mal nenhum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas medos de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Ali, urrou. O que é a mesma coisa que urrou? Gritou. Gritou desesperadamente. Debateu-se. O que é debateu-se? É, mas em uma palavra, como é que tu escreve? Agitou-se, porque lá tá assim, ó, debateu-se. Vamos trocar debateu-se por agitou-se. Tá bom? Vamos agora então lá. De novo, volta para trás. Letra C. Ouça a releitura O Leão e o Rato. Lembre-se que a fábula ensina uma lição moral. Nela, os animais conversam, apresentam os pontos de vista diante dos problemas que vivem. Eles também concordam com certas ideias e discordam de outras. Assim, agem como seres humanos. Ao ouvir a leitura, fique atento a esses aspectos. Em seguida, participe do preparo para a produção. Você e seus colegas recontarão a história oralmente. Depois de contar, cada um fará o próprio registro. Entenderam o que é para fazer? Vocês irão. Eu posso colocar o filmezinho de novo, porque ali está pedindo para que ouça a releitura da fábula. E aí vocês vão se preparar, porque vocês vão recontar de novo a história, mas oralmente, falando. E depois vocês vão escrever no caderno. Tá, eu vou colocar e aí vocês já preparam o caderno, coloquem a data e a página 102, atividade C. Deu? Vou começar a recontar a história agora no caderno. Betina, então lê para nós. Então, para o pessoal que está em casa, um abraço, um tchau bem caloroso da turma do terceiro ano. Tchau, tchau!